Fala, Flagramável! Primeira entrevista coletiva de José Botto como diretor do Flamengo, falando sobre o primeiro reforço do Flamengo que pode vir da Europa, time francês querendo contratar jogador do Flamengo e Flamengo vendendo um jogador para time da MLS ganhando mais de 25 milhões de reais. Essas são as notícias rápidas do Flamengo para você agora, então já curte aí e me segue se você não segue ainda para dar aquela moral e já compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Muita coisa aconteceu nessa segunda-feira no Flamengo. Começando com a entrevista coletiva, né? Das 13 horas do José Botto, novo diretor do Flamengo. Ele que chegou no sábado, ia fazer essa entrevista coletiva no próprio sábado, mas o voo dele teve problemas, então foi adiado aí para essa segunda-feira. Na chegada dele já no CT no sábado, ele fez muitos elogios à estrutura do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem uma estrutura de primeiro mundo, mas as pessoas que acompanharam o José Botto disseram que ele não estava fazendo aquele tipo de elogio burocrático, não, né? De educação. Ele estava realmente impressionado com as instalações, elogiando muito o CT do Flamengo. Ele que tem 57 anos, está chegando aí com um contrato de 2 anos, então ele vai ser diretor do Flamengo aí, pelo menos até o final de 2026. Ele falou muito bem nessa coletiva, né? Ele foi muito direto ao assunto. Ele tinha horário marcado, então foi comunicado que ele ficaria meia hora, mas nessas meia hora foram feitas muitas perguntas. Ele foi muito sincero, me pareceu muito seguro, né? E eu acho que a palavra foi profissional. Todas as respostas que ele dava, a gente via um toque muito profissional, uma ideia de profissionalismo no discurso dele, né? Obviamente, isso foi orientado, né? Porque a nova diretoria do Flamengo colocou muito isso em pauta. O BAP colocou muito essa ideia do profissionalismo. E ele mostrou muita segurança, porque ele não estava cercado como vivia o Braz, o Spindle, né? Sempre que ia um lá, tinha uma galera em volta, vários papagaios de pirata. Ele não tinha tanta gente assim, então ele chegou lá na boa e mostrou muita confiança, né? Ele passou um pouco de confiança da diretoria sobre ele. Então ele tinha, apesar de nem conhecer os jogadores ainda, né? Ele falava com muita certeza de que ele já conhecia tudo e que ele tinha ali entre aspas, o poder na mão dele. Ele já chegou falando também, né, de um abacaxi, né, descascando o abacaxi, que foi essa questão do Davi Luiz, porque o Davi Luiz disse que não foi profissional a forma como ele foi comunicado da não permanência dele. E o Botto rebateu. O Botto disse que, pelo contrário, ele foi profissional falando diretamente com o empresário do jogador. Aí a gente não sabe se o empresário do jogador não conseguiu falar a tempo para ele, o que aconteceu nesse meio do caminho, mas segundo o Botto, ele falou diretamente com os empresários. Eu vou até ler aqui uma aspas dele, ó. Ele falou o seguinte, ó: o que passou foi algo profissional. Quando quero contratar um jogador, não falo direto com um jogador. Os agentes ficam putos, como vocês falam aqui no Brasil, né? Quando fazemos isso. Então eu falei direto com ele, né? Ele colocou aqui ainda, ó: conheço as pessoas que lidam com o Davi há muitos anos. Eu estava na Croácia, eles pediram para que eu comunicasse assim que tivesse uma posição. Assim que me reuni com o Filipe Luiz, comuniquei pela manhã, muito cedo, às pessoas competentes. Desejo toda sorte ao Davi, é um excelente atleta e ser humano, que seja muito feliz. Mais uma vez, como eu disse para vocês, direto ao assunto e mostrando profissionalismo. Então, tem que entender agora o lado do Davi Luiz para ver se ele não interpretou errado ou se, né, os dirigentes, os empresários dele, né, é que não passaram essa informação. Mas ele já abriu falando sobre essas coisas, né? Ele começou falando sobre como ele chegou até o Flamengo, qual foram as suas primeiras impressões, mas as primeiras perguntas polêmicas foram essas. Falou também sobre manter o Filipe Luiz, né? Sobre ser ele colocando a culpa nele, né? Se o Filipe Luiz não der certo, a culpa é minha. Ele colocou: a escolha foi de minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Sou pioneiro, eu e uma equipe que trabalhava comigo no Shakhtar, de uma coisa chamada scouting de treinadores. Tinha uma linha definida de como queríamos jogar. O dono do clube exigia. Contratávamos treinadores que respeitavam esse DNA e criamos um scout de treinadores, uma lista com esse DNA. O Felipe foi uma escolha minha e se falhar é culpa minha. Isto é,
profissionalização. Ele mesmo falando sobre essa palavra. Por isso que eu coloquei aqui que acho que a palavra que define é essa, né? E continua, é fácil mudar o treinador 11 vezes e ninguém ter culpa disso. Ou seja, galera, a gente percebe que ele foi informado do que aconteceu com o Flamengo, né? É claro que o Flamengo é um time grande para nós, mas às vezes para o mundo, os caras estão envolvidos em outros clubes, eles não sabem, né? Ele não vai acompanhar o Flamengo desde 2019 para saber que o Flamengo trocou 11 vezes de técnico, né? Ou pelo menos 10, teve 11 técnicos nessa gestão do Landim, foram 2 mandatos dele. Ele foi informado sobre isso, né? Então, informaram o antiprofissionalismo que é em 6 anos você ter 11 treinadores, você não tem nenhum treinador terminando o ano, o mesmo que começa, né? Então, e aí ele continua falando aqui sobre o Felipe Luiz, ele fala o seguinte, ó, se o Felipe falhar, o culpado serei eu. Toda a gente do clube vai ter que trabalhar como nós queremos. Quem não trabalhar como queremos, sai. Depois, se as coisas forem mal, o responsável sou eu. Tive carta branca do BAP para que, se eu achasse que deveria mudar o treinador, mudava. Analisei, vi muita coisa que gostei do Felipe Luiz, vi muita entrevista, depois o contato diário tem confirmado tudo. E é algo de que posso me orgulhar. Nos jogadores nós falhamos, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores, normalmente não erro. O Felipe vai ser um treinador top mundial. Lancei treinadores como Luiz Castro, como De Zerbi, que é um italiano que está no Olympique de Marseille, e o Felipe está na linha deles, ou seja, elogiando muito o Felipe Luiz, né? Dizendo que tinha essa carta branca e que, além disso, apesar disso, na verdade, conversou com o Felipe Luiz, esse contato diário, segundo ele, nessa entrevista, ele diz, né, que ele conversou com o Felipe Luiz e tem conversado todos os dias desde que foi anunciado como o novo diretor do Flamengo. Ele tinha nas mãos a decisão, né? Eu achei, assim, a minha opinião, né, com relação a isso, achei que foi um pouco desnecessário falar sobre isso, porque o Felipe Luiz já tinha sido escolhido, já vinha fazendo um bom trabalho, seria loucura ele mudar o treinador. Eu acho que por mais que ele tivesse um treinador na cabeça, engatilhado, ele não seria maluco de entrar demitindo um treinador que está nas graças da torcida, que é um ídolo da torcida e que ganhou um campeonato importante no ano que, mais uma vez, a gente estava dando como perdido. Então, na minha visão, ele podia ter minimizado um pouco mais. Ele colocou muito peso, como se ele fosse o grande responsável pelo Felipe Luiz. A gente sabe que não foi. Mas é bom saber que ele tinha essa decisão na mão, né? Ou seja, o BAP entrou já falando, ó, se você quiser manter o treinador, você mantém, senão você pode demitir e contratar outro. E assim ele decide. Então, já é importante entender que esse cara tem o poder nas mãos, né? Ele falou um pouco também sobre o brasileiro, né? O campeonato ser uma prioridade. Falou o seguinte, ó. Dos lugares que eu venho, o campeonato nacional é a coisa mais importante. Talvez a Champions League esteja no mesmo nível. Nós, no Flamengo, temos que pensar que entramos em tudo para ganhar. Temos que ter um elenco, uma mentalidade de que vamos entrar para ganhar tudo. Se por algum motivo qualquer tivermos que priorizar algo, vai ser sempre o Campeonato Brasileiro. Ou seja, galera, falando uma coisa mais uma vez aí, né, orientado do que vinha sendo a diretoria anterior, que não priorizou o Campeonato Brasileiro. Se tiver, é o feijão com arroz. Se tivesse priorizado, talvez hoje a gente fosse campeão brasileiro de 2024, porque tinha todas as chances, né? A gente foi brigando até o final. Tinha totais condições disso acontecer. Libertadores é difícil, que é mata-mata, mas Campeonato Brasileiro, isso era uma coisa que já devia ser uma mentalidade fixa na cabeça de qualquer dirigente do Flamengo. Para finalizar, ele falou um pouquinho sobre contratações e falou sobre o profissionalismo no dia a dia do clube, né? A gente sabe que o Flamengo sofre há alguns anos com um X9, que ninguém sabe exatamente quem é, que vaza muitas informações para a imprensa. O jornalista, ele faz o trabalho dele. Na verdade, a gente não tem como culpar o jornalista, porque o jornalista ele tá ali para divulgar, mas tem alguém que termina atrapalhando, porque isso vai para outros clubes, isso favorece o adversário. E ele fala o seguinte, ó, uma das coisas que eu discuti com o BAP é fechar aqui o CT. Acabou a visita de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Eu sei que as pessoas gostam de conviver, mas isso vai acabar. Nas viagens também vai acabar de irem no mesmo avião, de estarem no mesmo hotel, pessoas que não têm nada a ver com futebol. Essas foram as primeiras medidas que eu tomei. Depois, se começarem a vazar as coisas das pessoas que estão aqui, vamos averiguar. Ou seja, já querendo minar ali para ver quem é esse tal do X9. Mais uma vez, não tem como dizer outra palavra, profissionalismo. A entrevista dele foi rápida, né? Como eu disse a vocês, teve aí muita informação. E a informação que a gente apurou é que a 1h30 ele já tinha uma outra reunião. Então,
os jornalistas que estavam presentes hoje no CT do Ninho do Urubu foram informados de que ele teria uma reunião. Dizem que essa reunião é com o JP Sampaio, que é um bambambam das categorias de base no Brasil, hoje no Palmeiras, né? O Flamengo quer muito esse profissional, porque esse profissional aí tem revelado grandes estrelas, né? Fazendo o time do Palmeiras ser um dos que mais ganham dinheiro com a base. E aí uma das missões dele seria essa reunião. A gente não sabe se isso é verdade ou não, mas o JP Sampaio já disse que ia ficar até o final do mandato da Leila, mas ele teria uma reunião aí para tentar convencer. Ou seja, o Boto já está trabalhando nos bastidores, né? Trabalha também nos bastidores da renovação do Cleiton, do Pulgar. Então, assim, apesar dele ter assumido agora e a gestão mesmo começar dia 1º, né? Ou seja, ainda essa semana, eles já estão trabalhando há muito tempo. E aí, ele fala sobre contratação, que é a outra notícia aqui que eu trago, né? Ele assume aí que o Flamengo está interessado no atacante africano de Burkina Faso, que é o Lassina Traoré, do Shakhtar Donetsk. Ele tem 23 anos, né? Ele é centroavante, ele tem um contrato lá com o Shakhtar até 2026. Desde então, ele chegou lá em 2021, desde então ele tem 83 jogos, 21 gols e 3 assistências, ou seja, teve aí um problema no joelho que tem que ser observado, até porque esse ano o Flamengo teve muitos problemas com o departamento médico, mas é um jogador que tem muitas participações em gol, não só em gol como assistência, né? É um jogador jovem, na época parece que custou uma grana aí pro Shakhtar. Ele fala um pouco também desse jogador, ele fala o seguinte, ó: é um jogador que conheço muito bem, quando eu estava no Shakhtar compramos do Ajax com 18 anos por 10 milhões de euros. É um jogador em que pensamos e está em análise como muitos outros. A posição de centroavante é a mais prioritária e não queremos falhar, queremos encontrar um perfil que interessa ao treinador e ao Flamengo. Pode ser um nome conhecido, mas pode ser menos conhecido. Normalmente os nomes conhecidos são para agradar a torcida. Queremos alguém com rendimento, comentou ele. Ele fala também um pouquinho sobre essa situação de conversar com o Felipe, elogiou muito o elenco do Flamengo, falou que precisa de alguns ajustes, mas que que eles acham que é sempre pro ideal do Flamengo, nada problemático no elenco do Flamengo, né? Não citou nenhum jogador específico, e aí ele finaliza dizendo, ó: queremos a torcida feliz em dezembro, e não em janeiro, né? Se referindo aí a contratações bombásticas que agradam a imprensa, agradam a torcida, como o Corinthians vem fazendo há algum tempo e vem se endividando, o Cruzeiro agora fazendo também, pegando o Dudu que está em uma fase, o Gabigol que está em uma fase, Fagner, né? Estão querendo mostrar que não está fazendo contratações para encher a boca da imprensa, né? Para parecer que está fazendo uma coisa assim no final do ano, quando é a época de contratar de verdade, de contratar não, né? De conquistar títulos de verdade. Avançando um pouquinho aqui, galera, o Flamengo, né? Quem trouxe essa informação foi o Vene Casagrande, né? Trazendo essa informação de que o Igor Jesus, que o Flamengo já tinha vendido parte dos direitos dele lá para o Estrela de Portugal, Estrela Amadora de Portugal, ele está sendo vendido para um time da MLS, que é o Los Angeles Galaxy. Vai ser 4 milhões de euros, né? Então são 25 milhões de reais. O Flamengo tem 50% dos direitos. O Flamengo já tinha vendido 50% para o Estrela Amadora, o Estrela por 2 milhões e meio de euros. E agora o Flamengo vai ganhar mais 2 milhões e meio de reais, somando tudo uns 25 milhões de reais. Uma coisa que o Flamengo sabe fazer, né? Isso não tem nada a ver com o BAP, isso aí já é até da diretoria antiga, que quer vender jogador. O Flamengo consegue amarrar muito bem esses jogadores que não têm espaço no elenco titular do Flamengo, e o Flamengo consegue fazer essas vendas para conseguir um dinheiro depois. Essa informação que a gente tem sobre o Alan, galera, parece que o Jorge Sampaoli está querendo o Alan lá no Rennes da França. Parece que não vai comprar o jogador, mas está propondo ao Flamengo um empréstimo. Seria ótimo, né? Um jogador que a camisa do Flamengo não vestiu, né? Não caiu bem nele. Ele não conseguiu vestir como a gente gostaria a camisa do Flamengo. E dessa forma a gente fica só aguardando aí se essa empréstimo pode virar uma venda, porque dificilmente ele voltaria a vestir a camisa do Flamengo. A não ser que bombasse lá, né? Mas aí também seria mais interessante, de repente, vender ele do que ele voltar para cá, que não caiu nas graças da torcida.
Eu acho que é isso, galera. Eu acho que falamos tudo aqui sobre essas notícias. Foram muitas notícias, foram muitas informações nesse momento aí. Mas o próprio Boto, ele falou que agora espera ficar um pouco mais em paz para começar a trabalhar de verdade. Porque tinha toda essa pressão da chegada, de conhecer o CT, de dar entrevista. Agora ele precisa de paz. Ele não é um jogador nem um treinador. Ele não vai estar dando entrevista o tempo todo. O foco dele é trabalhar nos bastidores. E é justamente isso que ele está precisando nesse momento, de paz e calma para poder fazer e fechar esses acordos aí. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta o que você achou. Se você ainda não me segue para dar aquela moral, para você não perder outros conteúdos como esse. E não deixa de compartilhar para aquele flamenguista que gosta de uma resenha de torcedor para torcedor. O vídeo de hoje foi isso. Nos vemos no próximo. Abraço!